Agora. Bem, então, repetindo, tá? O present continuous, ele tem dois usos básicos. O primeiro é de uma ação que está ocorrendo no momento em que você fala da ação. No momento em que você expressa a ação, ela está acontecendo. O outro uso normal, regular do present continuous é quando você quer expressar uma ação temporária, quer dizer, ela tem um tempo certo para terminar, ok? Aí você expressa isso no present continuous. Nesse aspecto, ela se contrasta com o simple present, que nós vamos já ver. E o present continuous, ele tem um uso específico, tá? Que é quando você quer expressar futuro próximo. Então, quando você quer mostrar, dizer para alguém que aquela ação acontecerá em um futuro próximo, o present continuous é uma alternativa, tá? Que você poderá utilizar, desde que você expresse uma certeza. Então, você usa o present continuous para expressar um futuro próximo, se você quer que a pessoa entenda que aquilo está determinado e vai acontecer de qualquer jeito. Vocês vão ver mais tarde, quando nós estivermos falando de futuro, que também tem uma outra possibilidade, mas são duas estruturas diferentes, tá? Que você poderá usar para a mesma coisa, mas são estruturas diferentes. Então, isso é o present continuous, tá? Está aqui a nossa figura, certo? E aqui o diálogo relacionado a ela. What are you doing? Olha aí a pergunta, verbo to be na frente do sujeito, né? Ó, what are you doing, Diana? O que você está fazendo, Diana? Então, vejam que está implícito que é agora, na hora em que ele pergunta. Então, o interesse dele é na ação, no momento em que ele pergunta, tá? Então, what are you doing, Diana? Agora. Então, muitas vezes, você não precisa usar esse advérbio de tempo. Agora, neste momento, tá? Imediatamente. Por quê? Porque o contexto esclarece isso. Ok? Aí, olha o que ela responde. I'm writing a letter. Quer dizer, eu estou escrevendo uma carta. Então, olha aqui o ing do verbo write, tá? Observem que some o E final, hein? Então, I'm writing a letter. Então, vejam lá ela no computador. É nesse momento, enquanto o diálogo acontece, a ação está acontecendo lá no computador. Então, what are you doing, Diana? O que você está fazendo, Diana? Agora. I'm writing a letter. Eu estou escrevendo uma carta. Where is Kurt? Onde está o Kurt? He's doing some photocopying. Ele está providenciando algumas fotocópias, tá? Então, observem que aqui, olha, o verbo do é verbo principal, não é auxiliar. O auxiliar aqui é o verbo to be e o do no ing. Tá? Então, vejam que aí o verbo do é principal, por isso ele está no ing. Então, where is Kurt? He's doing some photocopy. Ele está providenciando xerox. Esse é o uso do present continuous, tá? Então, vocês estão vendo que ele não tem nada de surpresa aqui. Tudo isso que está aqui, a gente já estudou. Por isso que eu disse para vocês que a gente fazer aquela revisãozinha lá no verbo to be ia nos ajudar muito. Então, isso é o present continuous, tá? Verbo to be no presente e ing do verbo principal.
Uso. Uma ação que está acontecendo na hora em que você fala. 2, uma ação temporária. Nós vamos já ver exemplos, tá? Tem um prazo para ela acontecer. E uso especial, específico. Você pode utilizar o present continuous para expressar futuro próximo. O que é importante é você utilizar o advérbio de tempo para dar essa expressão de futuro próximo ou de ação temporária. Se no contexto isso estiver claro, está tudo certo, eu não preciso do advérbio. Mas se não, você tem que usar o advérbio de tempo. Lembrem da tarefa que vocês realizaram na semana passada e na retrasada. Isso é o present continuous. Alguma pergunta? Pode falar, Ivo. Parte do dia, por exemplo, se eu estou falando de manhã, o present continuous para expressar o futuro imediato. Eu estou falando de manhã, uma tarefa que eu farei à tarde ou à noite. Esse à tarde ou à noite são advérbios de tempo. E é futuro imediato. Se você, a pergunta do Ivo é a seguinte: se eu estou de manhã, se o período do dia é de manhã, e eu vou realizar uma tarefa à tarde ou à noite do mesmo dia, ou até mesmo no dia seguinte, eu poderei usar o present continuous com o advérbio de tempo in the afternoon, at night, para expressar futuro próximo. Lembrem só o seguinte: você só vai fazer isso se você quiser dizer para a pessoa que aquilo está determinado, que vai acontecer. Ou seja, você está expressando uma certeza para futuro próximo, tá? Então, lembrem do que eu estou dizendo agora para vocês, porque daqui a algum tempo, quando nós estivermos falando de futuro, vocês vão ver que há outras possibilidades, tá? Para expressar essa certeza, certo? E aí nós vamos, então, lembrar do que eu estou dizendo agora. Mas é assim que acontece. Você quer expressar uma ação certa, determinada a acontecer. Em um futuro próximo, o present continuous é uma alternativa. E este futuro próximo é na cabeça do enunciador. Por exemplo, vamos imaginar uma indústria, uma fábrica, que está com planos de fazer uma expansão. Dependendo do tamanho da indústria, essa expansão ela pode acontecer em 2 anos. E pode ser que esses 2 anos para aquela indústria seja futuro próximo. Então, a pessoa, né, o dono da indústria ou quem for, poderá expressar aquela ação no present continuous. Ele só terá que deixar claro que aquele tempo, porque já não é um tempo de tão próximo assim, 2 anos, ele terá que deixar claro que este tempo para o contexto da indústria é futuro próximo. Tá ok, gente? Todo mundo está me acompanhando? Alguma dúvida? Alguma pergunta? Vocês aí no remoto? Não, professor. Tá bem claro, né? Muito bem. Então, eu vou interromper aqui, tá? E vou mostrar a outra tela.
Me digam se estão todos vendo a tela, por favor. Sim. Sim. Tá muito bem. Tá ótimo, então. Então, olha só. Vocês estão aí agora diante do contraste entre o present continuous e o simple present. Qual é esse contraste? Também é um contraste simples de entender. O simple present, ele expressa uma ação permanente. O present continuous é uma ação temporária, com vida útil, para terminar. Por exemplo, se eu disser para vocês assim, I teach English at Fibra. Eu ensino inglês na Fibra. I teach English at Fibra. Isso é aquilo que eu faço sempre. É uma coisa permanente, que não muda. Aí eu digo assim, this semester, então este semestre, então é o meu advérbio de tempo. Então eu tenho que usar esse advérbio. Então, this semester, I'm teaching Spanish. Este semestre, só este semestre. Então, na minha cabeça, tá? O que é que eu quero que a pessoa entenda? Que eu, normalmente, permanentemente, eu ensino inglês. Mas este semestre, eu estou ensinando espanhol. I'm teaching Spanish. E aí, é este semestre. Então, começou e vai ter prazo para terminar. Então, é uma ação temporária. Tá? Então, por exemplo, o cara diz assim, I drive, né? I drive a car. Quer dizer, ele tem carteira de motorista de carro. This time, quer dizer, este momento aqui que nós estamos vivendo agora, né? This time, I'm driving a motorcycle. Então, eu dirijo o carro. Este tempo agora, né, da pandemia, eu estou dirigindo uma motocicleta. O que é que eu quero que as pessoas entendam? Que eu vou voltar a dirigir carro. Que isso é o que eu faço permanentemente. Agora, nesse tempozinho aqui, né, nesse período aqui de pandemia, eu estou usando uma motocicleta. Aí eu digo assim, I'm working for iFood. Então, por que eu estou dirigindo motocicleta agora, nesse momento? I'm working for iFood. Então, eu estou entregando iFood. E aí eu tenho que ter motocicleta. Não é o que eu faço sempre, mas eu fiquei aí sem emprego, eu tive que diminuir, ou, enfim, eu estou de licença, né? Para eu ganhar um dinheiro, o que é que eu estou fazendo? I'm riding a motorcycle. I'm working for iFood. Mas é só temporário. É isso que eu quero que as pessoas que estão me ouvindo entendam. Tá? Então, olha aqui. Prestem bem atenção. Vamos olhar aqui para esse outro lado primeiro. Ó. Olha só. John is repairing his car at the moment. Nesse momento, John is repairing his car. Tá? Olha aqui. Repairing his car. Aí, olha só. Michael
is a mechanic. He repairs cars. Então, o que é que a gente entende daí? Que o John não é mecânico. Ele está fazendo aquilo naquele momento. Agora, o Michael não. O Michael é mecânico. Então, o que ele faz sempre é repair cars. Esse é o contraste, tá, entre o present continuous e o simple present. Olha aqui. Michael is writing a letter at the moment. Neste instante. Aí, ó. John is a journalist. He writes for a newspaper. Então, aí é o que ele faz sempre. Enquanto que o Michael lá está escrevendo naquele momento a carta só. Então, acabou a carta, ele não vai escrever de novo. Então, é aquilo que ele está fazendo naquele instante. Se vocês pensarem comigo, aquilo que você está fazendo em um pequeno instante também é uma ação temporária, tá? Quando você pensa nisso, certo? Você vai dizer assim, então, o present continuous só tem um uso, que é uma ação temporária. Você pode pensar assim, porém, este temporário pode ser um tempo mais longo. Por exemplo, como este semestre, no exemplo da fibra que eu dei ainda há pouco. Então, o temporário pode ser só o tempo de você acabar de escrever a carta. Então, Michael is writing a letter, tá? Como pode ser o tempo de passar um semestre de trabalho na fibra. Então, esse temporário pode variar, tá? Esse tempo, né, de temporário pode variar. Então, olha aqui, vamos olhar agora aqui para a figura, ó. I'm leaving now. Goodbye. É agora. Aí, I usually leave work at 5:30. Normalmente, eu deixo o meu trabalho às 5:30. Então, isso é o que eu faço sempre. Mas, por alguma razão, eu estou indo embora agora. Look, it's snowing outside. Olha, tá nevando lá fora. It often snows in Britain in the winter. Então, normalmente, neva na Inglaterra no inverno. Então, são coisas diferentes, tá, gente? O present continuous é aquele tempozinho ali da ação, certo? Pode ser um tempo curto, que é o tempo de escrever uma carta, por exemplo, ou pode ser um tempo mais longo, por exemplo, um semestre. Então, esse é o contraste entre o present continuous e o simple present. Olhem aqui essas duas figurinhas aqui do final da página, ó. Diz assim: What are you doing? Vejam que ela está fazendo a pergunta, ó, naquele momento. Olha lá como ela está olhando para ele. Certo? Então, what are you doing? É agora, nesse momento. Aí ele diz, I'm making some tea. Eu estou fazendo chá. Tá? Já no contraste, ó, what do you do? Quer dizer, o que é que você faz? Qual é o seu trabalho, né? What do you do? Então, aí não pode ser no present continuous, porque você está fazendo a pergunta para o que é permanente, aquilo que acontece para sempre, tá? Na cabeça da pessoa. Esse aqui é o ponto, tá? Então, what do you do? I work in a shoe shop.
Então, eu trabalho numa loja de calçados. Então, isso é o que eu faço sempre. É a minha ação permanente. Então, aí, se vocês olharem aqui essas duas figuras, olha. John is a journalist, que foi aquilo que a gente leu ainda há pouco ali em cima. He writes for a newspaper. Então, ele é jornalista, então ele escreve para o jornal. Agora, nesse instante agora, he isn't at work at the moment. Ele não está no trabalho agora. He's at home. Está em casa. He's repairing his car. Naquele momento. Então, o que é que ele faz sempre? Escreve para o jornal. Isso é o de sempre. E agora, ele não está no jornal. Ele está em casa. Qual é a ação do momento? He's repairing his car. E a mesma coisa acontece embaixo. Olha. Michael is a mechanic. He repairs cars. É o que ele faz sempre. Ele é mecânico. Então, he isn't at work at the moment. He is at home. Qual é a ação do momento? Olha a figura. He's writing a letter. Então, o contraste entre o simple present e o present continuous é que o simple present expressa uma ação permanente, como nós já vimos, certo? Uma ação que não vai se modificar ao longo do tempo. E o present continuous, ele expressa uma ação que está acontecendo em um determinado momento. Ela é temporária. Acabou aquele momento, acabou a ação. Então, vamos dizer, ela tem uma vida útil para acabar, para acontecer. Esse é o contraste, tá? Entre o present simple e o present continuous. Observem só o seguinte. Em português, se você disser assim, eu estou trabalhando na fibra, a ideia que você passa é de que aquilo é algo permanente. Então, em português, você diz assim, eu estou trabalhando na fibra. Mas em inglês, se você disser I'm working at fibra, a pessoa vai entender que é só por um período de tempo. E aí você tem que esclarecer isso no contexto do que você está dizendo. Então, prestem bem atenção, hein? Porque é diferente do português para o inglês. Então, eu estou trabalhando na fibra. Tá bom, é para sempre. É aquilo que você... A ideia é essa, do português. Mas o inglês, se você disser I'm working at fibra, é só num período de tempo que você vai deixar claro no seu contexto. Então, vocês precisam ter cuidado aí, tá? Porque se você quiser, em inglês, expressar uma ação permanente, aí você vai ter que dizer I work at fibra. Você vai usar o presente simples, para que a pessoa que te ouve entenda que você está na fibra permanentemente. Então, I work at fibra. Tá? Você não vai poder dizer I'm working at fibra. Senão a pessoa vai entender que é só por um período de tempo. Então, sei lá, você está substituindo um professor que ficou doente. Então, vocês precisam ter cuidado aí, tá? Porque não dá para pensar em português e dizer alguma coisa em inglês. Porque, invariavelmente, vai errar. Ficou claro isso, gente? Nenhuma pergunta? Sim, está claro. Muito bem. Então, vejam bem, ó.
Eu não vou me deter muito aqui, porque vocês já fizeram isso lá nas tarefas, tá? Da semana passada e retrasada. Então, eu quero apenas que vocês vejam bem esses contextos e lá na plataforma vocês têm folhas com mais exercícios, tá? Para vocês poderem fazer mais prática com o present continuous, tá? Prestem atenção, porque na semana passada, alguns de vocês continuaram a escrever os dias da semana com letra minúscula. Então, eu vou repetir, vou reiterar. Não pode. Não é opcional. Em inglês, dias da semana, meses do ano, todos são escritos com letra maiúscula. Então, não pode escrever com letra minúscula. Está errado. Tá ok, senhores? Por que, professor? Muito bem, então. Então, eu vou interromper aqui o compartilhamento, tá? Vou fechar aqui a nossa gravação, para o vídeo não ficar muito longo.